servo, papai. Meu Deus, que vem trazer a tua palavra, Pai. Meu Deus, para os nossos corações. Meu Deus, não aquilo, meu Pai, que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para ensinar para nós, meu Pai. Meu Deus, que venha guardar no nosso coração. Meu Deus, que o Senhor venha revestir ele. Meu Deus, que o Senhor venha entender as suas mãos poderosas, meu Pai, sobre o teu servo, Pai. Meu Deus, faz o nosso sagrado, Pai, sobre ele, Pai. Vai tirando todo impedimento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te louvamos e te glorificamos nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Efésios capítulo 4, verso 14. Glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 4, verso 14. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Efésios capítulo 3, 14, irmão, perdoe. Efésios 3, 14. Que diz assim a palavra de Deus. O título fala assim: a oração de Paulo pelos Efésios. Verso 14. Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, homem inteiro, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podestes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós operar. A esses glória, a igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Glória a Deus, poderoso e santo é o nome do Senhor. Aqui, quando nós vamos ouvir falar do apóstolo Paulo, é muita pessoa que se inspira no apóstolo Paulo, porque ele foi um homem a qual foi separado por Deus. Existem alguns requisitos que muitas das vezes nós viemos para a presença de Deus e ainda deixamos em nosso coração. O apóstolo Paulo, quando ele foi separado de Saulo, a ser transformado para ser conhecido por Paulo, houve algumas transformações que muitos que estão dentro da igreja não se transformam. Então nós precisamos entender. Tem pessoas que chegam na presença de Deus e acham que pode permanecer da mesma maneira. Não. O apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com o Senhor de Saulo, para Paulo houve uma grande transformação. Porque nós vamos ver
que quando ele era Saulo, ele era ímpio, ele era perseguidor da igreja. Ele mandava, ele recebia a ordem e efetuava as ordens. Ele não tinha no meio termo com ele, não, porque é família de fulano, família de Bertano, não. Ele não queria saber de quem você era. Ele ia efetuar as ordens quando ele era Saulo. A Bíblia diz que ele foi ensinado por um dos maiores professores judaicos, Gamaliel. A Bíblia vai nos relatar que esse Gamaliel, ele era um homem a qual instruía o sacerdote. Quando Saulo chega e diz para ele: olha, eu vou na cidade e lá eu vou prender todos os cristãos. Gamaliel, ele chega e disse: olha, Saulo, vou te dar uma palavra, mas se você quiser continuar, você continua. Esses cristãos a qual você persegue, ele tem um nome. Ele tem alguém que vela por ele. Ele tem alguém que lá no Velho Testamento eu mesmo lhe ensinei. Que Deus protege eles, que Deus opera na vida deles. Mas uma hora ou outra, ele vai vir encontrar com você. E ele disse: não importa, eu vou lá e vou trazer e vou matar todos. Se não dá certo, o que eu podia te ensinar, eu te ensinei. E ele pega a carta e vai. A Bíblia vai nos relatar que ele continua a jornada. Pega 2 soldados, uma carroça, ali prepara para trazer o povo preso. Mas a Bíblia diz que quando ele está indo pelo caminho, ele passa a ter um encontro com quem é o dono, com quem é o proprietário, com quem é aquele que quando você deixa a sua vida na dispensação de Deus. Você sabe por que tem muitos que andam em caminhos, está dentro da igreja, e andam em caminhos em barco à deriva, e depois reclama da vida? É aqueles que ainda não entregou sua vida em corpo e alma para o Senhor. Entregou sua vida meio crente. O Senhor não tem compromisso com meio crente. Se você está assim, você vai entender que Jesus não está andando com você. Porque Jesus não habita em meio crente. Jesus habita naquele que é por ele por completo. Eu entreguei a minha vida para o Senhor e vou honrar o meu Senhor. Aí você vê que há uma transformação. Hoje nós temos dentro da igreja diversos tipos de cristãos, mas não temos Paulo. Porque poucos Paulo existem na terra. Paulo, quando ele encontra Jesus, ele, primeira coisa, ele passa a entender quem era que ele ia servir. Ele passa a entender os pontos fortes e os pontos fracos. Ele não quer saber somente dos pontos fortes. Aí hoje entra os cristãos na porta da igreja. Se for para mim ter vitória, eu entro. Se não for, eu não vou. Então não venha. Porque a sua vitória só existe uma e será no reino do céu. Caso contrário, na terra você não tem, porque eu não encontrei na Bíblia essa promessa para você. Eu não encontrei. Então, se você procura promessa na Bíblia para que você seja um grande aqui na terra, pode esquecer. Porque você não vai ser. Que é isso, pastor? Então não adianta servir a Deus. A promessa que eu encontrei na Bíblia foi quando o varão falou que o Senhor foi para o céu e prometeu morada e está pronta. E vai vir buscar a igreja. Essa é a promessa que tem. Só tem essa. E ele vai te dar outra advertência, dizendo: ei, só que tem um porém. Só aquele que ficar firme até o dia da sua morte ou até o dia que eu voltar. Pastor, mas eu estou dentro da igreja, está firme? É a questão, foi a pergunta que o Senhor fez. Não é os pastores que fazem. Está firme? Ou você está aquele que quando o vento bate, você dá aquela... Então se conserta. Porque a palavra é clara. Se estiver firme até o fim. Quando Jesus disse: olha, se nós estiver firme até o fim, eu vou vir buscar você. O seu fim ou o meu fim pode ser hoje. Como que você se encontra? Quando Saulo encontra com Jesus, Jesus se apresenta para ele dizendo: povo, você vai aonde?
eu vou matar e prender o povo judeu. O meu povo. Você vai à busca do meu povo. Quem é o Senhor? Eu não vos conheço. Tem muitos dentro da igreja que quando começa o poder de Deus cair, ele é algo estranho para ele. Porque ele não conhece o dono da bênção. Ele conhece por falar, ele conhece pelos outros louvar, ele conhece pelos outros receber, ele conhece por aquelas pessoas anunciar. Saulo era assim. Ele sabia que o povo judeu tinha um dono, mas ele não sabia quem era, porque existia o sumo sacerdote que trazia a palavra ao contrário daquilo que o Gamaliel ensinou. Você já prestou atenção que tem pessoas que Deus está falando com ele e disse: não é assim, eu não aceito, essa palavra não foi para mim, porque Deus não falou comigo. Se você não ouve, irmão, o homem na terra, você vai ouvir Deus falar com você. Se você não consegue ouvir um pastor, um missionário, uma missionária, um que tem a oportunidade, você acha que você vai ouvir Deus falar com você? Não vai, irmão. Porque Deus não pode aparecer diante de você, porque senão você morre. Essa é a igreja de hoje. Deus vai usar o homem, a qual muitos dizem comedor de feijão. É ele que Deus vai usar. Só que a sua fé está em quem? Quando Paulo chega, e a Bíblia diz que ele cai no cavalo, mas ele viu que quem derrubou ele viu. Ele viu aquela luz e Jesus fala com ele. Disse: olha, tu já não vai mais enxergar. Ele só dá o grito. E o Senhor fala com ele e disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. Essa é a igreja, irmãos. Em vez de você pegar no braço do seu irmão e falar: irmão, sou contigo, eu vou te levantar, você persegue, você maltrata, você faz deboche, você quer matar a vida dele porque você acha que é melhor. Você não é ninguém. A Bíblia diz que nós não somos maiores e nem menores do que ninguém. O Senhor, quando Ele olha para a igreja, Ele não vê ninguém grande, Ele vê todos do mesmo tamanho, da mesma forma, do mesmo jeito, porque maior só é Ele. Ele não divide o tamanho dele nem a glória com ninguém. É o que nós, como cristãos, temos que entender. Quando eu entendo isso, Jesus manifesta na minha vida e me dá graça. Entra na minha vida. Mas por que tem muitos grandes e andam vazios? Porque ele acha que ele é grande, ele não olha para Jesus. Enquanto o crente anda assim, a Bíblia diz que ele anda em barco à deriva. Não tem capacidade para nada, não tem prumo para nada, não acontece nada. Por quê? Porque Jesus não habita em quem tem muita força. A Bíblia vai dizer também que Jesus estava na casa de Marcos. E quando ele estava na casa de Marcos, num jantar, a Bíblia diz que o sacerdote começa a dizer: quem é esse aí que acha que faz alguma coisa? Assentado no meio de publicano, no meio de ladrão, no meio de pessoas imundas? Jesus não espera nem os discípulos responder. Diz: ei, quem precisa de médico é os que estão doentes ou os que estão sãos? Porque os que estão sãos não precisam de médico, porque eles já estão curados. Quem precisa de médico é aquele que está doente. Como você está? Essa é uma questão que eu tenho que aprender todos os dias. Todos os dias eu tenho que aprender. Mas aí a Bíblia vai nos relatar que quando Saulo, ele tem um encontro com o Senhor, ele vai aprender. Tem muitos pregadores que acham que ele teve um encontro com o Senhor hoje, amanhã ele já estava anunciando. Foi não. Ele sabia os mandamentos, sabia as estruturas, mas não obedecia. Isso é para mim, isso é para você. Eu não sei como que você é, não estou te julgando também, é a palavra. A Bíblia vai nos dizer que Saulo perseguia. Saulo, ele ia lá e matava. Saulo ia lá e batia. Saulo ia lá e apontava. A Bíblia diz que tudo que não podia fazer, que a Bíblia ensinava, ele ia lá e fazia o contrário.
Mas a Bíblia vai nos relatar que quando ele passa a ter um encontro com o Senhor, que ele cai no cavalo, perde a visão, a Bíblia diz que o Senhor fala com ele, disse: olha, tu vai, quando tu chegar na cidade, vai um homem te encontrar, Ananias vai te encontrar, e quando Ananias chegar na porta, os teus soldados vão assustar, porque ele é servo do Deus vivo. Ananias já está sabendo, pode ir, continua a tua jornada.